Você já imaginou estar a poucos passos de Jesus, tão perto que consegue ouvir a respiração dele pesada, trêmula, e então, de repente, ele te olhar nos olhos e falar: "Fique comigo." Hoje, você vai ouvir e sentir o que aconteceu no Getsêmani. Vai entender a dor que começou antes da cruz, a luta que ninguém viu e a angústia que quase esmagou o coração do Filho de Deus a poucos metros de quem deveria estar ao lado dele. Você vai entender por que ele suou como gotas de sangue, por que se ajoelhou até cair, por que pediu ao Pai que afastasse o cálice e por que, mesmo diante da morte, ele disse: "Seja feita a tua vontade." O episódio 1 mostrou o peso da traição. O episódio 2 mostra algo ainda mais profundo. O momento em que Jesus enfrenta o sofrimento do mundo inteiro, sozinho, de joelhos, antes da primeira ferida tocar seu corpo. Prepare-se, o Getsêmani está aberto e a angústia de Jesus vai atravessar o seu coração. A mesa ficou vazia, os passos ecoaram na escada de pedra. A porta se fechou atrás de Judas e com ele, uma sombra entrou na noite. Agora, Jesus caminha em silêncio. O vento frio balança as oliveiras, como se a criação soubesse que algo terrível está prestes a acontecer. Os discípulos seguem atrás, cansados, sem imaginar que estão prestes a testemunhar o momento mais triste da vida do Filho de Deus, o momento em que a alma dele começaria a morrer antes do corpo. Jesus chega ao jardim. Olha para a escuridão, respira fundo e diz aos amigos: "Minha alma está profundamente triste, até a morte." Essas palavras ainda estavam no ar quando Jesus deu alguns passos à frente. Os discípulos ficaram olhando sem entender, porque nunca tinham visto o mestre tão abalado. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam o tamanho da dor que ele carregava. Jesus se afasta um pouco mais. A respiração fica pesada. Os ombros parecem curvados pelo peso da angústia. Atrás dele, os discípulos tentam permanecer acordados, mas o corpo deles começa a ceder. Eles estavam emocionalmente exaustos. A ceia, a tensão, as palavras fortes, tudo isso os deixou tão abalados que o sono veio como uma fuga. Mas Jesus ficou acordado, totalmente acordado, porque o sofrimento dele era maior que qualquer cansaço. Ele se ajoelha, as mãos tocam a terra fria, a cabeça se inclina, e ali, naquele exato momento, começa a batalha mais dolorosa da história. Não contra soldados, não contra açoites, mas contra um peso que esmagava sua alma por dentro. Ele olha para o céu, e o céu permanece em silêncio. Ele ora como alguém que está lutando para continuar respirando. "Pai, se possível, passa de mim este cálice." Esse pedido, vindo de quem nunca pecou, é uma confissão de humanidade. É o grito de quem sente medo e o clamor de quem está sendo esmagado emocionalmente e psicologicamente. Enquanto isso, alguns metros atrás, os discípulos já estão vencidos pelo sono, e o contraste dói. Jesus sangrando por dentro e seus amigos incapazes de vigiar por uma hora. A noite avança, a angústia aumenta e o Salvador permanece de joelhos. Na cultura judaica do primeiro século, orar de joelhos não era comum. Jesus normalmente orava em pé, com as mãos erguidas aos céus. Ajoelhar-se era um gesto reservado a situações mais desesperadoras, momentos de luto, arrependimento profundo ou dor extrema. O Getsêmani não era apenas um jardim, era um lugar de prensagem de azeitonas. Getsêmani significa literalmente lugar da pressão. As azeitonas eram esmagadas ali até que a última gota de azeite fosse extraída. Naquela noite, Jesus seria esmagado até que a última gota de obediência, de entrega, de amor fosse derramada por nós. A Bíblia não esconde. A tristeza de Jesus era tão profunda que chegava perto da morte. Era um aperto na alma que fazia a visão escurecer, a respiração falhar,
o coração acelerar. Ele não estava imaginando a dor física da cruz. Isso ainda viria. Ali, o que o esmagava era a dor espiritual, o peso do pecado do mundo inteiro se aproximando como uma onda que ele não podia evitar. A tensão é tão intensa que pequenos vasos começam a romper perto da pele e o suor ganha um tom avermelhado. A medicina chama isso de hematidrose, uma reação rara, provocada por um nível extremo de estresse emocional. É o corpo dizendo: isso é mais do que eu consigo suportar. E é aqui que começa a batalha psicológica do Salvador. Uma batalha que nenhum ser humano poderia enfrentar e sair vivo. A medicina chama isso de agonia antecipatória, um estado mental tão intenso, tão esmagador, que o corpo começa a sofrer antes do sofrimento real chegar. O cérebro libera adrenalina em níveis absurdos, os vasos sanguíneos da face começam a estourar e o suor se mistura ao sangue. E ainda assim, ele continua ali, de joelhos e sozinho. Então ele respira fundo e diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a entrega mais dolorosa da história. Ele não está aceitando os pregos, ele está aceitando o abandono, o pecado que não cometeu, o sofrimento de bilhões de pessoas num único coração. Esse é o instante em que o inferno percebe. Ele não vai recuar. O Getsêmani é o lugar onde Jesus, 100% Deus, permite que a humanidade dele seja sentida no limite absoluto. E isso parte o coração. Porque ele poderia ter parado tudo ali, poderia ter desistido, poderia ter pedido aos anjos para continuar com a missão, poderia até mesmo ter se levantado e voltado para casa. Mas ele sabia que se fosse embora, você e eu ficaríamos sozinhos para sempre. A cena do Getsêmani levanta perguntas que atravessam séculos. Como pode o Filho de Deus tremer? Como pode o Messias pedir ao Pai que afaste o cálice? Como pode o Todo-Poderoso suar sangue? A resposta não diminui Jesus. A resposta engrandece o amor dele. A Bíblia nos apresenta uma verdade que muitas vezes esquecemos. Jesus não era meio Deus e meio homem. Ele era, e é, 100% Deus e 100% homem. Isso significa algo muito profundo. A divindade dele nunca anulou a humanidade, e a humanidade nunca reduziu a divindade. No Getsêmani, a humanidade dele grita, e a divindade dele decide. A mente humana de Jesus sente o peso que qualquer pessoa sentiria, mas a vontade divina de Jesus permanece fixa, inabalável, perfeita. Os teólogos chamam isso de união hipostática, ou seja, duas naturezas completas, coexistindo sem confusão dentro de uma mesma pessoa. Mas no jardim, isso não é teoria, é dor real. É nessa união que o Getsêmani se torna tão profundo. Como homem, ele sente medo. Como Deus, ele enfrenta o medo. Como homem, ele cai de joelhos. Como Deus, ele se levanta pelo propósito. Como homem, ele pede para que o Pai afaste o cálice. Como Deus, ele se submete ao Pai para salvar. É essa tensão que faz a cena tão devastadora, porque Jesus, sendo Deus, poderia se poupar, mas sendo o homem perfeito, ele decide carregar uma dor que nenhum ser humano poderia suportar sozinho. E isso nos leva a outra pergunta. Mas se ele já sabia de tudo, por que sofreu tanto? Porque saber não diminui a dor. Antecipar não reduz o peso. Pelo contrário. Quantas vezes uma pessoa sente mais medo antes da cirurgia do que durante ela? Quantas vezes alguém sofre mais antes de receber um diagnóstico do que depois? A dor antecipada é uma dor real. Imagine essa dor no coração do único ser da história capaz de compreender cada detalhe do que estava por vir. Ele sabia o que o açoite faria com sua pele. Sabia como seria cada prego. Sabia a pressão da cruz sobre o corpo. Sabia o abandono. Sabia o silêncio do Pai. Agora,
Feche os olhos por um instante e imagine que você está lá. O chão está frio. A noite é abafada. As oliveiras fazem sombras tortas no escuro, como braços que se movem lentamente. O ar tem cheiro de terra úmida e de algo que você não sabe explicar. Uma tristeza pesada e intensa. Você está a poucos passos de Jesus, tão perto que consegue ouvir a respiração dele curta, tensa, quase como se o ar estivesse fugindo do peito. Jesus levanta o rosto e você vê uma gota escorrer. Não sabe se é suor, lágrima ou sangue, mas sabe que dói. Ele não está apenas orando, ele está lutando. Lutando com uma dor que não dá para tocar, nem para ver, mas que você consegue sentir como um aperto no peito. É a dor de alguém que carrega aquilo que ninguém mais teria força para carregar. Daí você sente vontade de ir até ele, de segurar o braço dele e dizer: Mestre, eu estou aqui. Mas não consegue. E então você escuta: eu não vou desistir de você. É nesse instante que o Getsemane deixa de ser história e vira um espelho. Então você lembra da sua própria noite escura, aquela em que o desespero encheu o peito, aquela em que o silêncio de Deus trouxe uma angústia profunda, aquela em que você se ajoelhou sozinho, com lágrimas silenciosas, sem ninguém para ouvir. Você se lembra daquele dia em que o livramento chegou por um fio e por muito pouco você não morreu? Você se lembra das vezes em que cantou machucado por dentro, tentando ser forte, para que seu filho, preso nas ciladas do inimigo, não chegasse ao seu fim, enquanto você só podia orar? Você lembra daquele diagnóstico que o médico passou e te falou que seu pai teria apenas alguns dias de vida? No meio dessas lembranças, sem que você percebesse, Jesus já estava ali ao seu lado. Ele viu seu pranto. Ele sentiu sua angústia. Ele conheceu sua dor. E nesse momento ele sussurra, não em palavras humanas, mas no som do coração: eu carrego isso contigo. Ele estende a mão ferida e, em um gesto amoroso, te abraça. E hoje, neste vídeo, quero que você sinta esse abraço, que descubra que o Getsemane não foi apenas a angústia de Jesus, foi o lugar onde ele escolheu sentir cada lágrima, cada medo, cada solidão, como se fossem seus. Porque para ele, você nunca está sozinho. Jesus se levanta e caminha em direção aos discípulos. Eles dormem profundamente, alheios ao que está para acontecer. Jesus observa cada um deles e seu rosto mistura compaixão e cansaço. Ele sussurra, com voz baixa, rouca: levantem-se, vamos, aquele que me traz se aproxima. Os discípulos acordam assustados, juntam suas vestes às pressas enquanto escuta o som das sandálias roçando no chão. Ao longe, entre as árvores, uma linha de tochas começa a aparecer. Primeiro uma, depois duas, depois dezenas. E à frente delas, caminhando com passos que não sabem se são de coragem ou de vergonha, está Judas. E o que vai acontecer no próximo episódio é algo que 99% das pessoas não sabem. Não foi só a traição, mas o valor imensurável de um amigo.